No ar, programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o vereador Fábio Soares. Fábio é vereador pelo PSD de São Caetano do Sul. Ele está no seu primeiro mandato, é advogado, pós-graduado em Gestão Pública de Transporte e tem MBA em Segurança e Mobilidade Urbana. Além de todas essas atividades profissionais, Fábio tem um hobby, né? E o hobby dele é ser professor de dança. A maioria das pessoas hoje que sabem dançar em São Caetano passaram pela escola do Fábio. Uma escola assim que ele mantém como hobby. O nosso vereador também foi patrulheiro mirim, lá na cidade de São Caetano, cidade onde ele nasceu. Ele é natural de São Caetano. Ele é instrutor de autoescola, assessor jurídico do Departamento de Trânsito de São Caetano e quis entrar na política por vontade de mudar o atendimento no serviço público. Ele vai falar sobre tudo isso para a gente, né? Agora ele é vereador, está na Câmara de Vereadores, já apresentou mais de 15 projetos, em pouco tempo, em 6 meses, 15 projetos que versam sobre os maiores interesses da população de São Caetano. 450 ofícios e 100 indicações. Trabalho não falta aí, né, vereador? Mas me diga uma coisa, vereador. 4 tentativas para ser vereador. O que fez você ter essa vontade de participar da política? Hoje todo mundo fala que político, você entendeu, né, não atende aos interesses da sociedade, está meio complicado. Mas o que foi que fez você ter esse interesse pela política e estar tão ativo hoje na política de São Caetano? Primeiramente, agradeço essa oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui junto com você, Mauro, a convite do Ricardo Patá, Cristal. Agradeço muito essa oportunidade de estar falando um pouco do meu trabalho, dos meus ideais, que justamente isso me levou a ser o que eu sou hoje, vereador. Me dedico 100% do meu tempo, né? Tinha até escritório de advocacia, já está andando com as suas próprias pernas, né? Com a minha esposa. Mas é um ideal, como você mesmo disse. São 12 anos que eu venho tentando ser vereador. Consegui com muita luta, não é fácil. Todo mundo que é candidato, que foi candidato, sabe do que eu estou falando. Então foram 12 anos de muita luta. 12 anos de muito trabalho social, participando de muitas dificuldades e problemas sociais, né, que a gente passou junto com muitos munícipes. E isso tem me ajudado e motivado a não desistir. Porque 12 anos lutando, muita gente desiste, não aguentaria. 12 anos é muito tempo por um ideal. E o meu ideal principal era esse. A gente sempre via e vê ainda, infelizmente, o nosso serviço público gatinhar. E ele pode muito mais do que ele vem sendo executado. Então, eu sinto isso. É claro que a função vereador ainda é muito limitado, né? Um vereador, ele não pode criar nenhum projeto que onere, mas nem em R$1 o erário público, a municipalidade. Isso dificulta muito. São Paulo já é um pouco diferente, parece que cada vereador tem até uns valores para apresentar projetos. Isso ainda não chegou em São Caetano, até está sendo discutido isso. Então, é um trabalho muito limitado. Então, são projetos, até alguns munícipes reclamam, poxa, um vereador fez um projeto de a Semana da Dança, ou o Dia do Patrulheiro Mirim, ou o dia daquilo, É que realmente são limitados. Então, precisa mesmo estar na rua, como eu venho fazendo com a minha equipe. Os meus assessores estão todos visitando casa a casa, procurando com você, morador, algum problema da cidade para que a gente, desse problema, possa tirar algum projeto. E para que esse problema não atrapalhe outros munícipes. Que é muito fácil o político hoje, Mauro, atender aquele problema pontual, o seu. Estou precisando de um remédio, alguma coisa. Mas o verdadeiro político, na minha concepção, por que está faltando remédio? É ir à fonte, ir no local e fazer com que não falte remédio para os próximos que virão. A saúde teve uma reclamação, um médico atendeu mal.
Por quê? Agora, ao contrário dos políticos de hoje, né, de várias gerações, dá o cartãozinho, ó, mostra meu cartão lá que ele vai te atender bem. Então, isso me deixou indignado ao começo, há 12 anos atrás. Por quê? Só com um cartãozinho de um vereador alguém vai ter que me atender bem? Se é a função dela atender bem. Então, isso me motivou a não desistir desse ideal, de tentar conscientizar, fazer o meu papel. Não vou conseguir mudar o mundo, eu tenho certeza disso. Mas, pelo menos, a minha parte eu estou fazendo como cidadão. Ficar reclamando no sofá é fácil. Ficar indo em manifestações é fácil. Mas nós temos que mudar. E né? mudar, vereador, eu queria fazer uma parte. Você falou o seguinte, se pode fazer muito pela política, mas ela ainda está engateando. Engateando em que sentido? Nós temos um país aí, a democracia, a independência do Brasil há mais de 150. Como é que você fala que está engateando ainda? O que significa isso na sua concepção? Ótimo. Na minha concepção, eu entendo engatinhar a política até na própria cabeça do povo. O que seria a política? A política, Mauro, quando você vai fazer uma campanha, a coisa mais difícil do mundo é você pedir o voto para uma pessoa, pedir que ela confie em você. Coisa mais difícil que tem. Pedir voto para outro é fácil. Pô, vote naquele meu amigo, é fácil. Trabalhar com o vereador. Agora, quando você tem que dar a cara a tapa, é difícil. E o meu trabalho tem sido, nesses 12 anos, sempre de conscientizar o povo de que a política é uma coisa necessária. Nós precisamos de políticos. Políticos que pensem que a política é diferente e não simplesmente uma troca de favor. Uma coisa comércio. Muitos fazem disso, a política. E a política é muito mais que isso. A política é aquele serviço público que deveria funcionar de graça para o cidadão. De graça, entre aspas, que ele paga um imposto, um dos mais caros do mundo. Então, cadê esse retorno? O político deveria estar mais presente nas ruas. Agora, eu falo que engatinha porque o povo ainda é acostumado nisso. Você chega na campanha, a turma fala, eu vou votar em quem me ajuda. Então ele não está preocupado nos seus projetos. Espera aí, ele pediu voto, então eu vou olhar aqui o projeto dele. Qual que é a linha de raciocínio, qual que é o seu ideal, o que ele pretende para a cidade. Então, enquanto o povo estiver pensando só na sua barriga, nós vamos sofrer muito ainda com políticos. Porque a gente sabe, vai lá para o Nordeste, onde a situação é mais precária. Aqui eu não digo tanto, mas ainda existe. Mas no Nordeste é uma coisa surreal. Né? Troca-se um voto por uma cesta básica, troca-se um voto ainda por um sapato. Só que ele não tem a consciência ainda, né? Por isso que eu até luto e brigo para voltar aquelas matérias, né, de moral e cívica nas escolas. Acho que foi um erro enorme ter abolido essas matérias das escolas. Hoje a criança não sabe nem cantar o hino nacional. Temos que rever os nossos conceitos, os nossos valores, porque hoje existe na sociedade essa inversão de valores. Então eu digo que na cabeça de muita gente ainda no Brasil, política é se favorecer. E esses políticos novos que vêm surgindo aí... Vereador, eu queria entender, você falou política se favorecer. Nós temos na árvore aí política, né, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, prefeito e presidente. Dessa árvore política, no meu entendimento, né, o que está mais próximo do eleitor é o vereador. Exato. É que faz o corpo a corpo, é que vai buscar o voto, feito o senhor falou, na casa, bater na porta, eu quero o voto para mim. Nessa trajetória que o senhor fez até chegar ao mandato, o que é que o senhor sentiu por parte do eleitor quando o senhor bate na porta dele para pedir o voto dele? O que eu senti do eleitor? Sim. Uma necessidade de ter um político mais próximo, de ter esse canal, de expor os seus problemas, as suas necessidades. É claro que existem aqueles que, como eu disse, eu estou com uma conta atrasada. Olha, é humilhante uma pessoa chegar a isso, porque a situação do Brasil não é tão boa assim. Muita gente pede emprego
muitos desempregados. No meu gabinete lá, o que eu recebo de currículo é uma demanda enorme. De 10 atendimentos, eu digo 12, recebe até currículos, são currículos. Então, o vereador, como você disse, é o mais próximo do povo. Só que o vereador também, ele só é procurado por deputados ou governadores nas épocas de eleição. Eu digo até que é um pouco de comodismo do vereador. Está ali, fica ali, daqui 4 anos ele trabalha, né? Para fazer seu trabalho, ou junto com o prefeito. Eu já estou correndo muito, já protocolei em Brasília em Brasília um ofício junto ao Ministério da Educação, uma coisa que ocorreu na minha cidade e ocorreu em muitas cidades. Mais de 10 mil livros não foram entregues para o município. Cerca de 300 a 400 crianças estão estudando sem livro didático. Isso em São Caetano? Em São Caetano do Sul. Então, já ocorreu isso ano passado. Esse ano, logo em janeiro, já protocolei um ofício em Brasília. Procurei vários deputados federais para me ajudarem. Olha, cobrem o ministério, tentam... Então, parece que o Ministério foi muito atencioso na minha solicitação. Parece que esse mês garantiram que vai estar resolvendo a questão de São Caetano do Sul. Estou no aguardo. Então, o vereador ele tem que ser mais que isso. Está próximo à população e eu quero provar isso. E está próximo à população, vereador. O senhor me disse que São Caetano, perto de 400 crianças, que é claro, do ensino municipal, Exato. Estão sem livros didáticos. Como é que está a situação da educação em São Caetano? Como é que o senhor vê esse quadro em São Caetano? Será que esse quadro em São Caetano, se São Caetano, que é uma cidade das mais prósperas aqui em São Paulo, Exato. Nós temos esse problema, no Brasil a coisa deve ser muito mais séria. Mas especificamente em São Caetano, como é que o senhor vê o quadro da educação em São Caetano? Principalmente essa educação das escolas públicas, né? Vamos falar das escolas públicas. A gestão anterior, do nosso prefeito anterior, ele municipalizou a maioria das escolas estaduais. Então, no município de São Caetano, existem, no máximo, 3 escolas ainda estaduais, 2 a 3 escolas ainda estaduais. E que essa gestão nova agora, do Paulo Pinheiro, já tem estudo aí para estar municipalizando também. Melhorou muito. Eu digo que é uma das melhores regiões, né, uma melhor cidade para se estudar lá, formar o seu filho. Ao término do 9º ano, a criança ganha um tablet, foi distribuído agora, mês passado, para todos os formados aí no 9º ano, um tablet, né, dado pela municipalidade. Tem cursos integrais, períodos integrais, professores. Mas, vereador, ele dá o carro, mas dá a carta de motorista também? O aluno também tem aulas de internet ou ele só tem o tablet? Nós temos o Centro Digital, né, que dá esses cursos para nossas crianças. Eu falar que é perfeito, nunca vai ser perfeito, mas é muito boa. O senhor falou na municipalização do ensino, né? São Caetano tem uma experiência na municipalização do ensino. Qual a diferença da municipalização do ensino? Traz o ensino mais próximo? Qual é essa diferença entre a municipalização e o ensino estadual? Nós tínhamos muito problema na esfera estadual, até em questão de manutenção de escolas. Então, sendo municipalizado, você traz para você aí essa responsabilidade e o poder de estar mais próximo ali da escola, mais próximo dos problemas da escola, né? Mais dentro ali da escola. Então, e equipamentos melhores. O Estado ainda é um pouco lento nessa questão, né? No que diz respeito, então, o Estado seria tartaruga e o município o coelho. O município teria mais condições aí. Nós vamos conversar, vamos fazer um rápido intervalo e quando nós voltarmos vamos falar mais um pouco sobre a questão da educação. A questão é muito séria. A educação é que vai tirar o Brasil, fazer a diferença no Brasil. Com certeza. Voltamos já.
Meus amigos, minhas amigas, hoje um dia emblemático, 11 de julho. Todas as centrais sindicais unidas, numa só voz, a voz das ruas. Queremos a redução da jornada para 40 horas, o fim do fator previdenciário, reforma agrária, mais recursos para a educação, para a saúde e principalmente reforma política. Temos que acabar com a corrupção. O dinheiro gasto com a corrupção faz com que a nossa saúde esteja lá embaixo, a nossa educação lá embaixo. Por isso a UGT, os comerciantes de São Paulo, estão na Avenida Paulista para dar um basta. Estamos indignados. Se liga, Dilma, vamos resolver! Estamos de volta com programas Ideia em Debates. Aqui nós ficamos conversando com o vereador, o vereador Fábio Soares, vereador de São Caetano, e ele estava nos falando sobre a municipalização do ensino. E, na opinião do vereador, isso trouxe grandes resultados para São Caetano, porque ficou mais próximo, né? O município pode responder mais rápido às demandas das escolas. Então você, prefeito aí que está nos assistindo, né, tenta fazer a mesma experiência que tem na São Caetano. Municipaliza as escolas estaduais, quem sabe, né, vereador, pode ter ganho substancial para a educação, para as crianças, para os professores, isso é muito importante. Mas eu quero que o vereador fale aqui de uma situação muito importante para o Brasil, não é só para São Caetano. O vereador Fábio Soares, ele é especialista em transporte público, na gestão do transporte público e tem MBA em segurança e mobilidade urbana. Eu quero lembrar que as grandes manifestações que aconteceram aí no país recentemente, ela começou por uma reivindicação de melhor qualidade no transporte público, mobilidade urbana. Então a questão da mobilidade urbana é uma coisa muito séria, não apenas em São Caetano, São Paulo e nas maiores cidades do Brasil afora. Vereador, a sua experiência na questão da mobilidade urbana, na segurança do transporte, como é que o senhor vê hoje o transporte? Não, transporte público, não só em São Caetano, que é uma cidade da grande São Paulo, aqui uma cidade muito boa, uma cidade pequena, mas no Brasil como um todo. O Brasil está muito atrasado a questão de transporte público. Em relação a outros países, em investimentos e até de arrecadação, o Brasil ele deixa de investir muito no transporte público. Eu falo um pouco da minha cidade, São Caetano do Sul, onde tem uma empresa concessionária só que atua na cidade. É uma cidade de 15 quilômetros quadrados. Né? E lá nós fizemos grandes reformas, projetos, onde até hoje não foi colocado em prática, não se entende por quê. Agora, como vereador, vamos estar aí, com certeza vou, né, pegar firme nesse projeto. Mas é uma cidade de 15 quilômetros quadrados, Mauro, e considerando pelo que circula um veículo e pelo que a gente paga de tarifa, é uma das tarifas mais caras do mundo, se for ver. Não tem muita subida, não é muita ladeira, todas as ruas pavimentadas. Então, e a tabela utilizada para atualização de tarifa é a mesma para qualquer outra região, Mauá, Ribeirão Pires, onde eles se utilizam dela. É uma coisa que deveria ser refeita, revista pelo prefeito. Até na próxima licitação, concorrência aí, e está dando uma atenção maior nisso. Agora, um problema que eu vejo em todas as cidades brasileiras, Mauro, é a questão de estacionamentos. Nós não temos aonde parar o carro. Estacionamentos públicos não existem. Então eu construo um metrô, eu não dou condições para ninguém chegar até o metrô. Estão fazendo várias, agora em São Caetano vai ter uma
uma linha de metrô leve que vai passar pela Guido Aliberti, cortar, né, São Bernardo, para ganhar seu primeiro metrô. E é uma situação que ainda está atrasada, o Brasil. Pode-se dizer até que por falta de especialistas. É um cargo que não poderia ser político. Quem ocupar a direção, a Secretaria de Transporte, de Trânsito, deveria ter um especialista, no mínimo, um conhecimento primário na área de gestão pública e trânsito. Porque hoje se faz um viário, uma mudança em qualquer viário, uma construção de uma via, ninguém pensa no pedestre. Ninguém pensa só no carro. O pedestre fica sempre por último. E eu trabalhei no departamento de trânsito e eu sei como que é. É sempre, fez a via, uma construção de uma via, fazem tudo, colocam um semáforo, agora vai lá e faz a faixa. E o engenheiro tem que ficar se quebrando a cabeça para colocar a faixa. A questão é conscientizar o povo do transporte público. Ninguém vai pegar um transporte público porque tem aquela, poxa, é superlotado. Vou ter que perder 3 ônibus para conseguir entrar num ônibus. Vou andar pendurado. Metrô, sempre cheio. Se não aumentar o transporte, se não tiver sempre cheio e caro, né? E caro. Então, pelo que ele oferece, é muito caro. Então, deveria ser investido muito mais. E o Brasil não vai andar enquanto não tiver um investimento de grande porte. E os municípios, né? Então, o governo do estado aí deveria estar mais atento aos municípios, como está fazendo agora em São Caetano. Espero que caminhe rápido. O senhor falou projeto. aqui que São Caetano, né, 15 quilômetros quadrados, realmente é uma cidade pequena, né, onde o transporte, cidade toda plana, cidade toda asfaltada, né, as empresas não têm assim um custo elevado como tem em outras regiões. Né. Em São Caetano especificamente, quando há uma solicitação e uma sugestão para aumento de tarifa, as empresas apresentam as suas planilhas, as empresas apresentam os seus custos operacionais, aí existe um aprofundamento técnico nesses custos ou isso é tomado por uma decisão política? Existe sim a apresentação, mas embora, como eu te falei, a questão de não ter um técnico na área atuando junto à secretaria, a planilha, esse material apresentado não é contestado. Apresentam e assinam. E quem sai perdendo é o povo. Eu acho um absurdo na minha cidade, de 15 quilômetros quadrados, uma pessoa para chegar num canto até o outro tem que pegar 2 linhas, às vezes 3 ônibus dentro da mesma cidade. Para mim, eu acho que é um absurdo. Uma cidade de 15 quilômetros existe isso. Então, existem também outros problemas pontuais. Um bairro Prosperidade, por exemplo, é um bairro isolado. E é atendido por ônibus numa linha intermunicipal. É raro. Tem a municipal, mas é muito raro de ver. Porque o intermunicipal é mais caro. Ou seja, parece que é feito para o empresário, o gestor do transporte ganhar mais. Exatamente. Né? Então, Se uma pessoa precisa pegar 2 conduções, são 2 passagens que você paga. Mesmo com bilhete único, né, que você não se iluda, viu, o telespectador. A utilização do bilhete único em 2 transporte não significa que você deixou de pagar, não. Está sendo pago, né, vereador? Porque as empresas cobram por isso. Exato. Quando resiste ali, cobram por isso. Então, não se iluda. Eu tenho um bilhete único, eu passo de uma empresa para outra, não. Ali está sendo pago por isso. Ela faz esse procedimento exatamente para dobrar o preço da passagem. Eu entendo que o empresário não tem que perder, não vai perder. São Caetano tem essa integração, né? Ele pode usar, mas de um lado para o outro, 15 quilômetros quadrados, demorar 40 minutos para chegar, para mim é absurdo. E São Caetano não tem aquele trânsito travado. Então, é absurdo. É absurdo e é uma coisa que nós, vereadores, pelo menos a minha parte, estou lutando muito para isso. A questão do pátio, carros abandonados. Então, a cidade de São Caetano tem problemas como qualquer outra cidade. Então, estamos trabalhando muito. Inclusive, hoje eu te falei, tive uma reunião com a Gerdau, fazer uma parceria boa com a Gerdau para ver se a gente consegue destruir as sucatas de São Caetano. E ou seja, para tirar aquela sucata, realmente que é uma sucata, você falou bem sucata. Agora, vereador, o senhor falou o seguinte, né, que chega às planilhas, não tem técnico
habilitado para analisar aquelas planilhas. Não estaria na hora realmente, talvez, de começar o exemplo São Caetano, de o senhor apresentar uma sugestão para que o prefeito, em defesa dos interesses da população, contrate técnicos em mobilidade urbana, contrate pessoas que sejam técnicos. Não, o político às vezes é importante, mas o técnico tem um olhar técnico, não um olhar político, para analisar essas planilhas, para verificar se as empresas estão cobrando mais do que deve, para verificar se a população não está pagando muito caro. Não seria um papel da Câmara também nesse sentido, vereador? Então, o papel da Câmara de sugerir, é claro, a gente pode sugerir, até porque nós temos uma boa amizade com o prefeito na cidade. A questão é os acordos políticos, a gente não sabe, né? Não temos noção. Participamos, damos sugestões, algumas ele tem acatado, tudo em prol da cidade. Mas esse contrato da empresa também é um contrato antigo, né? E a cidade agora não teve esse aumento. Então, por enquanto, nesse prefeito E esse contrato está vencendo quando? Esse contrato ele vai ter que ser refeito. Pelo Tribunal de Contas parece que houve um problema e vai ter que ser licitado novamente. Então, a empresa ainda está prestando serviço lá na cidade, está cumprindo o seu papel. Em caráter de emergência, né? Mas em breve vai ter uma nova concorrência na cidade. Espero, nesse momento aí, estar participando mais ativamente para estar contribuindo com a população. O senhor falou que tem uma empresa de transporte só. O monopólio, ele não é danoso em vários aspectos, porque o monopólio, se não é uma empresa só, ela vai gerir o transporte da maneira que ela acha conveniente. Não tem concorrente, não tem outra empresa concorrente. Então, o monopólio, isso é uma coisa meio difícil, né, a questão do monopólio, né? O que o senhor acha desse monopólio do sistema de transporte público em São Caetano? Mauro, eu posso até pecar em falar isso. Existe abriu a licitação há uns 4 anos atrás, mais ou menos, e só apareceu ela. Né? Eu não sei se existe algum conchavo, algum acordo por trás entre os empresários, aquela região é minha, então é muito complicado falar. Então, a divisão do bolo aí está meio estranha, né? Exatamente. Então leva a crer que existe alguma coisa bem maior por trás, porque abre uma licitação dessa e ninguém se interessa. Está certo que é uma empresa que já está na cidade há muito tempo, tem uma estrutura boa, um serviço bom, dá para melhorar muito mais, mas acho que falta muito mais esse compromisso com a população. A empresa que entrar, qual que quer que seja. Olha, a entrevista está muito boa, mas nós estamos já no final e essa última frase do vereador era muito importante. Falta compromisso mais das prestadoras de serviço com a população. Você, empresário do setor de transporte urbano, transporte público, vai lá para São Caetano, vai concorrer, vai oferecer um serviço bom, né? Vai oferecer, vai mostrar o seu serviço, vai mostrar que você é empresário, né? E que empresário é isso, né? Empresário. Eu já ouvi uma frase, viu, vereador, há muito tempo, dizer o seguinte, que o empresário, com todo respeito aos empresários, não tem bandeira ou ideologia, ele só tem uma coisa, visa o lucro. Isso talvez não são todos os empresários que pensem assim. Não é todos os empresários. Tem muitos bons empresários e grandes empresários, né? Tem um bom e um mau empresário, tem um bom e um mau jornalista, tem um bom e um mau vereador, né? Mas seria muito interessante que uma cidade boa como São Caetano tivesse realmente um transporte público de alta qualidade, com concorrência, onde pudesse oferecer à população aquilo que ela realmente almeja e deseja. Vereador, eu agradeço a sua participação, agradeço a você pela sua audiência e até o próximo programa.